Bom, capítulo 7, então, vamos lá. O intervalo, o selamento e as multidões. Então, olha, novamente nós nos deparamos aqui com o depois disso, né? Que anteriormente no capítulo 4 era o depois dessas coisas. Então aqui nós temos o famoso problema do intervalo antes do último selo, que vai ter antes da última trombeta e da última taça. Esse intervalo é o que muitos defendem como sendo os 7 anos de tribulação, né? Que é 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação, Eclipsius Megalis, que é o momento mais intenso, mais crítico, a grande crise da humanidade, o período que a igreja, na visão pré-tribulacionista, ela é retirada, e aí inicia um período de 7 anos, que muitos dizem que é a última semana de Daniel. Eu tenho um problema seríssimo em aceitar esse desvinculamento de uma semana das outras 69, e eu entendo que o argumento é muito fraco quando você pega o entendimento das 70 semanas de Daniel contra 69, que é a maneira como o anjo explica isso para Daniel, e ali, na continuidade, os eventos seguintes, eles têm um intervalo de tempo, e aí depois disso seria a última semana, que é a grande tribulação. Eu vou ter alguns problemas, claro que eu não vou aprofundar aqui em 70 semanas de Daniel, mas eu entendo, por uma questão de lógica, que o texto de Daniel vai dizer que Daniel estava empenhado em ler os escritos de Jeremias para entender quando aquilo acabaria, o período de 70 anos do cativeiro, quando ele se encerraria. E isso só é possível, Daniel só consegue identificar isso, e aí então o anjo vem e dá a revelação para ele do fim dos 70 anos de cativeiro na Babilônia. Isso só é possível porque as profecias de Jeremias e o que acarretou nos 70 anos do exílio são sequências de anos corridos e sequenciais e ininterruptos, né? É sabido daqueles que estudam que os 70 anos de cativeiro na Babilônia, eles fazem parte ali de um período de reino, que Israel teve reis. Durante este período dos reinos, né, dos reis de Israel, Israel precisava, conforme a lei do Senhor decretou pela vontade de Deus, que a cada 6 anos eles guardassem um 7º ano, que era o ano sabático, que eles dessem descanso à terra. A terra, no caso, é que produzia da provisão deles. E eles não guardaram esse ano sabático até que eles se acumulassem em 70 anos não guardados. Então, essa desobediência de Israel, principalmente pelo seu povo, mas pelo seu rei principalmente, acabou fazendo com que Deus fizesse um acerto de contas onde Israel fosse cativo por 70 anos como pagamento de 70 anos sabáticos. Daniel ele recebe a revelação do anjo do Senhor, então, explicando esses 70 anos que eram um acerto de contas, né, que Deus tinha em relação a esse tempo. O termo que o anjo vai usar é que são 70 anos de tratamento para com o povo de Daniel, que são os judeus, e a cidade santa, né, que é Jerusalém. O entendimento vem, então, ali em 69 anos corridos, e a grande confusão, na realidade, está porque o anjo ele enumera, né, a quantidade de semanas, e quando se completa as 62 mais 7, que são 69, resta uma semana. O anjo não usa o termo, então, na última semana, ele simplesmente continua a narração dos fatos após a 69, o que pela lógica nos leva a entender que é imediatamente em seguida. O fato dele não usar o termo em enumerar, como ele fez anteriormente, né, que eram 7 semanas mais 62, e aí depois tinha mais uma, isso é o que acaba dividindo as interpretações. A corrente que acredita que as 70 semanas de Daniel ainda não se cumpriram, porque a grande tribulação é a última semana de Daniel, a semana de 7 anos, visto que ali o semana é o mesmo termo do Shabat, que é o sábado, que é o 7. Então, o entendimento dessa corrente pré-tribulacionista, dispensacionalista,
entende que essa última semana de Daniel é descolada dessas 69. Há um intervalo ali de tempo indeterminado e eles justificam esse intervalo com esse texto aqui de Apocalipse para entender as 70 semanas. E ali no entendimento deles, o abominável da desolação é o anticristo, e é ele que vai fazer uma aliança com muitos, e aí no meio dessa semana ele vai romper essa aliança com muitos, e aí vai começar de fato a persegui-los. Já bons teólogos, principalmente aqui no Brasil, né, foi quando eu consegui entender melhor, né, porque você assistir vídeos em inglês, por mais que seja bem legendado, é melhor você entender um brasileiro explicando. Você tem bons teólogos que eu tinha algumas dúvidas em relação às 70 semanas, mas com a explicação deles, principalmente diante da lógica e das características do escrito de Daniel, no livro de Daniel, e eu entendi também que essas 70 semanas são ininterruptas. Segundo a interpretação deles, a última semana vem imediatamente após a 69, né? E no entendimento deles, o ungido, o Mashiach, é o próprio Jesus, e essa última semana de 7 anos, ela dá início quando o Mashiach ele é batizado, aí ele tem 3 anos e meio de ministério, e ele será cortado, que tem ali na explicação de Daniel, é quando Jesus é crucificado, e aí ele ressuscita e é assunto aos céus, e as outras 3 semanas e meia, elas se encerram ali na morte martirizada de Estevão, a conversão de Cornélio à sua casa, quando de fato os gentios agora entram no plano divino e continuam a partir dali o período chamado período dos gentios. Claro que os números historicamente você consegue chegar nessa conta, porque aí tem o decreto dos reis que determinaram a ordem da reconstrução do templo. Só para você, se eu fosse aprofundar nisso, que seria muito, muito adentrando ao texto. Mas eu não entendo que as 70 semanas de Daniel estão no propósito aqui desse texto de Apocalipse, nem no Apocalipse como um todo. O que nós temos de Daniel aqui nós ainda vamos falar, tá? Porque Jesus ele usa o abominável da desolação quando ele está explicando em Mateus 24 sobre a destruição do templo, que foi no ano 70. Então, se você quer ter boas referências disso, eu vou te indicar Pastor César Cavalcante, que ele tem debates na Musical FM, e tem vídeos dele explicando as 70 semanas de Daniel, e ele entende que elas são corridas e já se cumpriram, e ele entende que elas não são necessariamente escatológicas, porque assim como o anjo diz, é um tratamento específico para com os judeus e a cidade santa, depois ali que ela é pisada pelos gentios, né, ou seja, os gentios começam a habitar na cidade santa, ela já está cumprida. Pastor Rodrigo Mocelin também explica muito bem as 70 semanas, e ele também entende dessa forma que é corrido, além do que os adventistas também entendem dessa forma, e eles têm muitos bons argumentos, têm documentos históricos, estudo dos pergaminhos, da linguagem de Daniel. Você vai ter Leandro Quadros, Michelson Borges, Arilton Pereira e Rodrigo Silva, que são alguns dos que melhor explicam e defendem essa questão das 70 semanas e trazem datas tudo certinho. Talvez eu faça um vídeo explicando as 70 semanas, mas como é uma ideia que eu aprendi recentemente e fiz as anotações na minha Bíblia, e esse entendimento é relativamente recente para mim, não me considero ainda apropriado para dar uma boa explicação, visto que eu estou ainda como aprendiz, apesar de eu já ter concordado e aderido a esse entendimento. Mas eu indico para vocês esses nomes que eu mencionei há pouco. Eles sim têm bons vídeos com boas explicações de por que nós podemos entender sem que isso distorça o entendimento bíblico, e isso em nada afeta o cumprimento das profecias, em nada afeta. Eles têm bons vídeos com boas explicações de por que as 70 semanas são corridas e já se cumpriram. Recomendo que você busque com esses que eu mencionei. Tá? Então, alguns usam esse intervalo aqui do capítulo 7, que você pode entender, na verdade, nem como um intervalo, mas ainda é um desencadear do sexto selo que foi aberto. Porque, por mais que nós entendemos agora há pouco que esse depois disso, depois dessas coisas, pode significar que houve um intervalo de tempo entre as visões
isso não necessariamente exclui o fato de que pode ser ainda consequência da abertura do selo anterior. Nós vamos ter isso nas trombetas, tá? E depois nós vamos ter uma outra explicação sobre as trombetas e vamos ter isso também nas taças. É um padrão que segue. Se você é adepto que a última semana de Daniel é os 7 anos da grande tribulação, tudo bem. Tá? Nós não estamos aqui para ser inimigos, mas eu vou apresentar os argumentos que eu entendo que não cabe na interpretação do Apocalipse e nem dos textos sagrados essa crença de intervalo e de que a última semana vai se cumprir, essa coisa toda. Tá? Eu sou um dos que não acreditam em 7 anos literais de tribulação e grande tribulação. Eu sou pós-tribulacionista e isso já deve ter ficado bem claro, mas a partir daqui desse capítulo 7, as divergências teológicas começam a ficar mais agravantes em relação a dispensacionalismo, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, porque o entendimento aqui ele começa a ser afetado por essa mudança de vertente teológica. Tá? Então é importante a gente ter isso em mente porque segue a partir daqui. Então, passando esse entendimento de que o intervalo pode ser uma continuação do desencadear da abertura do 6º selo, vamos seguir aqui porque esse capítulo traz informações que podem mudar completamente a sua forma de ver o Apocalipse. Tá? Nós temos aqui, então, uma primeira visão que é a contenção dos ventos, né, e a ordem que é dada de não danificar a terra. Essa contenção dos ventos, né, que é 4 anjos nos 4 cantos da terra segurando os 4 ventos, né, que vem dos 4 pontos cardeais, né, a rosa dos ventos, como o entendimento que a gente já tem a respeito disso. Isso seria o que alguns explicam aí como os primeiros 3 anos e meio dessa falsa paz do anticristo. Só que, como a gente está falando aqui, alguns usam esse argumento, né? Os anjos estão segurando os 4 ventos porque tem que ter 3 anos e meio de falsa paz, que o anticristo governa como grande líder mundial, e aí os anjos seguram os ventos porque não é a hora ainda do juízo de Deus vir sobre a terra. Tá? Só que nesse entendimento, você tem ali a retirada da igreja mediante a volta de Jesus, né? Pré-tribulação, segundo o entendimento pré-tribulacionista. O fato de começar a contagem regressiva desses 7 anos, se é a retirada da igreja com Jesus, e aí começam 7 anos, não faria sentido os anjos estarem contendo os ventos. Tá? E outra, Jesus, no Apocalipse aqui, os reinos deste mundo passam a ser dele, e ele passa a reinar com cetro de ferro, aquela coisa toda, após o toque da última trombeta, que é o entendimento que nós vamos ver daqui a pouquinho no capítulo 11, que é o entendimento que Paulo dá, tanto em Coríntios quanto em Tessalonicenses, que é a explicação que Jesus dá quando ele fala do arcanjo com voz de trombeta, voz de arcanjo, alarido de trombeta. Aqui não tem trombeta na contenção dos ventos. E se começa de fato o juízo de Deus, a partir do momento que a grande tribulação se intensifica, nós já estamos aprendendo que a abertura dos selos não está tendo impacto na terra. São concessões ao Cordeiro e que tudo isso é posse dele. Tá? Nós vamos depois entender o toque das trombetas também, se isso afeta na terra ou não, ou se tem algum outro significado assim como os selos, a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas se os primeiros 3 anos e meio são de falsa paz e os ventos estão sendo contidos, mas isso se desencadeia com a volta de Jesus, que é depois do toque da última trombeta, aqui não faz sentido entender que na abertura do 6º selo começa 3 anos e meio de falsa paz e Cristo já veio, sendo que ele vem ao toque da última trombeta que ainda nem começou. Tá? Então, olha, não bate. A conta não bate. Tá? Se nós entendemos que Cristo vem depois do toque da última trombeta e pega a sua igreja, não faria sentido entender que os 3 anos e meio de paz dos 7 anos de tribulação começam no 6º selo. Tá? E muitos defendem que no 6º selo começa a tribulação por causa que nós vamos ver daqui a pouco, que é a questão dos mártires com vestes brancas, lavadas no sangue do Cordeiro, que alguns vão dizer estes são os que vêm da grande tribulação.
Se a grande tribulação aqui já está rolando no capítulo 7, então não faz sentido aqui a contenção dos ventos, 3 anos e meio de paz, Jesus voltar na 7ª trombeta, sendo que no 6º selo já é a grande tribulação. Temos um problema aqui, tá? Mas nós vamos chegar lá. Os 4 ventos, como outros fortes ventos, né, nos profetas do Antigo Testamento, eles indicam guerras, assim como também a figura de cavalos, carruagens, assim como as bigas romanas, né, as carruagens, pela tecnologia que era de conhecimento da época, eram as bigas romanas as referências, tá? Fora isso, você vai ter ali as cavalarias, que são os cavaleiros montados, assim como os 4 cavaleiros do Apocalipse, que a gente viu agora há pouco, mas o entendimento da tecnologia das carruagens e dos cavalos como guerra, a referência eram as bigas romanas, mas você vai ter na Bíblia sempre as figuras de carruagens, mas de ventos indicando guerra. Você vai ter esses ventos mencionados em Zacarias, capítulo 6, verso 5, dos 4 ventos, né, que eram 4 carruagens com cavalos, e aí o profeta pergunta para o anjo explica que esses 4 cavalos que eram carruagens eram, na verdade, os 4 ventos, que são os mesmos ventos mencionados aqui. Você também tem a referência de Jeremias 49:36, que também fala de 4 ventos dos 4 cantos, que vinham ali como juízo sobre Israel e o seu povo. Então não é uma figura estranha aos leitores judeus dos escritos bíblicos a figura dos 4 ventos como juízo e como guerras ou como grandes calamidades que estavam sendo contidas para o momento certo. Tá? E nós temos um detalhe muito interessante aqui, que é a ordem de não danificar a natureza, né? Não danifiques a relva, as árvores, a água, até que os homens fossem selados com o selo de Deus, os santos homens fossem selados com o selo de Deus na sua fronte, né? Aqui tem uma referência de Ezequiel 9:4, que fala sobre selar os homens na sua fronte e que isso era necessário para que então viesse o juízo de Deus e não danificasse a natureza. E aqui você tem, evidentemente, Êxodo capítulo 12, do verso 7 ao 14, que é quando Deus dá a instrução sobre a Páscoa, porque o anjo da morte viria, né? A 10ª praga viria, e aqui tem instruções sobre como você deve sacrificar o cordeiro, dividir com a família, pegar o sangue e passar nos umbrais das portas, né? Claramente aqui uma referência ao anjo da morte no Pessa, que é a Páscoa, que é o do hebraico passar por cima. Tá? Você conhece a história, a 10ª praga do Egito é o anjo da morte que passava de porta em porta, as portas que tivessem o sangue do cordeiro nos umbrais e nos batentes, ele passava para outra casa e não entrava ali e matava o primogênito. Tá? Então, a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, ela traz essa referência cruzada desse texto de Apocalipse 7, ela vai dar todas essas referências aqui de não danifiques as árvores, o mar e tal, as águas, até que os servos do Senhor, os santos, né, sejam selados com o selo do Senhor. E aí ela traz ali a referência cruzada, justamente esses textos aqui de Ezequiel 9:4 e Êxodo 12, do 7 ao 14, que todo o contexto aqui é aguardar uma grande calamidade até que as pessoas sejam seladas e não sejam prejudicadas diante daquela calamidade que viria. E a gente vai entender isso aqui como uma clara menção à igreja de Filadélfia, que seria guardada da hora da tribulação, que viria por toda a terra para atentar aqueles que moram na terra, como que isso não tem relação com você retirar eles daquele contexto. Eles estavam dentro daquele contexto, mas eram preservados ali se fossem selados com o selo do Senhor, que nós vamos entender o que é. Tá? Então esse aqui é mais um texto que reforça o meu entendimento, a minha crença, de que você é preservado da hora da tribulação que há de vir sobre toda a terra, sem que necessariamente você esteja tirado dela. Assim como no Êxodo, né, o povo que morava no Egito foi preservado da grande tentação que veio sobre todo o Egito, sem que fossem tirados de dentro da cidade propriamente dita. Tá? Aqui é uma clara referência, e veja que a Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia teologicamente católica, mas que os autores e os tradutores dela têm esse entendimento de que aqui é uma referência das figuras que João faz a Ezequiel 9:4 e a Êxodo 12, do 7 ao 14. Tá?
É que ainda sobre os selados, é muito importante a gente entender isso, porque essas figuras simbólicas aqui, agora representativas, elas vão totalmente contra o entendimento padrão escatológico do Apocalipse, principalmente se você é de corrente dispensacionalista, pré-tribulacionista, e faz uma leitura linear de Apocalipse de 1 a 22, e nós já explicamos há pouco que a métrica do Apocalipse não permite uma leitura linear, porque ela claramente faria confusões no meio do caminho ao desenrolar toda a narrativa, principalmente quando ela é híbrida entre carta e narrativa dramática. Tá? Então vamos lá, olha, o selo na testa que está falando, o selo na fronte, que esse capítulo 7 menciona, né, ele era, né, na cultura da época, do Oriente Médio, o comprovante de que um escravo tinha dono, de que ele foi comprado. O próprio cântico que a gente viu agora há pouco, né, dos seres viventes, tal, dos anciãos, era de que o Senhor ele era bendito porque ele havia comprado para nós com o seu sangue pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações. Comprado com o sangue. O selo indica que alguém foi comprado, que tinha dono. Esse texto aqui daqui a pouco vai dizer em alguns versículos que os homens foram comprados e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, e que isso era o selo. Então entenda, o selo na testa era o comprovante de que um escravo tinha dono, foi comprado. No contexto do Apocalipse, sempre que refere-se a alguém que foi comprado, a referência que vem juntamente na perícope ali é comprado pelo sangue, comprado com o sangue do Cordeiro. Não tem como você desassociar uma coisa da outra. O comprado aqui no Apocalipse sempre está relacionado ao sangue, que é moeda espiritual de compra, com o qual Jesus nos comprou para eles. E como diz o texto, nos constituiu reino e sacerdotes para reinarmos com ele. Então é importante ter isso. O conceito de escravidão aqui era absolutamente diferente dos nossos dias. Hoje, se você fala sobre escravidão, você pensa em opressão, em abuso, em trabalho forçado, em desigualdade social, um monte de coisas. Mas no contexto aqui do Oriente Médio, dessa época, desses povos, dos leitores de Apocalipse, o escravo aqui, em várias oportunidades, ele tinha valor igual ou maior que os da própria família. Tá? E ele gozava os mesmos direitos que parentes sanguíneos em muitos casos. Tá? Em várias situações aqui, os escravos que trabalhavam para uma família específica, para uma aldeia, para uma tribo, eram considerados parentes, às vezes tinham até mais valor e gozavam dos mesmos direitos. Tá? Tem um exemplo aqui, na própria Bíblia Sagrada, que, por exemplo, se ele fosse estrangeiro, por exemplo, ele tinha leis específicas para não ser abandonado pelo seu dono pelo fato de estar longe da terra dele e da família dele. Eram resguardados os direitos dele por ser estrangeiro. Então, ao contrário do que muitos dizem, né, do Deus dos judeus, né, que é o Deus de Israel, Deus nunca foi xenofóbico. Ruth é moabita e tem um livro para ela na Bíblia. Nabucodonosor é babilônico. Tem o capítulo 4 de Daniel que é sobre ele, como ele contando a história dele e glorificando a Deus. Entre alguns outros exemplos, né? Você vai ver Jonas indo lá pregar para salvar Nínive, capital da Síria, inimiga mortal de Israel. Tá? Então isso aqui é totalmente contra a ideia de que Deus é xenofóbico, de que a Bíblia é xenofóbica porque é de um Deus dos judeus que não se importa com outros povos. Alguns até argumentam que as missões começaram a partir depois de Jesus, porque antes a Bíblia era centralizada no povo judeu. A realidade é que a Bíblia conta a história de um povo que não somos nós, de um Deus que não era o nosso, para um povo que não somos nós, de um país que não é o nosso, mas a graça dele se estendeu aos confins da terra, e nós somos benditos desde Abraão, porque em Abraão todas as famílias da terra foram benditas. É importante que isso fique claro. Então, por exemplo, em Êxodo capítulo 20, verso 10, você vai ter ali os 10 mandamentos, né, os famosos 10 mandamentos que Moisés recebe de Deus. Então, em Êxodo 20, 10, por exemplo, quando Deus fala sobre a guarda do sábado, Deus ele não permitia que o servo ou o estrangeiro do judeu trabalhasse enquanto o judeu guardava o sábado. Porque o que acontecia? Os judeus que tinham escravos, e sim, os judeus foram escravos, mas tinham escravos. Lembra, por exemplo, que Abraão tinha uma escrava egípcia chamada Agar. Então veja aí, né? Antes os judeus tinham escravos egípcios, etíopes, enfim,
Depois os judeus foram ser escravos no Egito, né? É uma grande ironia, né? E todos esses que possuíam escravos, principalmente estrangeiros, o que eles faziam? Bom, Deus de Israel é nosso Deus. As leis do nosso Deus nós guardamos. Então eu vou guardar o sábado, eu não trabalho, mas o estrangeiro, que às vezes serve outro Deus, ou que não é dessa terra, que não é judeu nativo, ele pode trabalhar enquanto eu guardo. Deus aqui então ele pega e fala, não, o guardar o sábado é descanso para todos. E o texto diz bem claramente, o servo e o estrangeiro também tinham que guardar o sábado. Tá? Isso servia tanto para o proprietário daquele servo não colocar ele para trabalhar num dia que ele estava descansando para continuar a ter rendimento, quanto também fazia com que os estrangeiros também tivessem que guardar o respeito à lei do Senhor, da terra que pertencia ao Senhor. Você é estrangeiro, mas aqui na minha terra você tem que estar debaixo das minhas leis também. Então isso era importante para os dois lados. Então veja que aqui Deus tinha leis específicas para guardar os direitos dos servos. Então o conceito de escravidão aqui no Oriente Médio, nesse período, é muito diferente do que a gente tem hoje, tá? Espero que esteja ficando claro a questão do servo comprado e do selo que dizia que ele era comprado e a quem pertencia, tá? Então, isso posto, vamos entender aqui sobre a questão dos selados. Ó. Essa questão do selo na fronte, ela vem desde o Êxodo, né, que a gente acabou de mencionar, quando o selo, né, ou o sangue, ele era colocado nos umbrais das portas para repelir o anjo da morte. Isso a gente já sabe, é a 10ª praga do Egito. Tá? Aqui nós temos uma sequência cultural, lógica e histórica. Tá? A gente vai entender essa questão do sangue nos umbrais, o que isso tem a ver com o selo, enfim. Então, olha, começa em Êxodo capítulo 12, no verso 7. Aqui nós temos a instituição da Páscoa, né, do Pessa, a orientação de Deus sobre o sacrifício do cordeiro, sobre como o sangue dele tinha que ser passado nos umbrais das portas, para que o anjo da morte visse o sangue e passasse para a próxima casa. E aqui, olha, como eu disse que nós temos uma sequência cultural, lógica e histórica, Êxodo capítulo 12, os umbrais das portas e o sangue neles, ele remete a algo que a cultura ela nos mostra como sendo as portas falsas egípcias. O que são as portas falsas egípcias? Elas eram portas que os egípcios tinham nas suas residências dentro das suas casas. E essas portas egípcias, elas tinham nas beiradas das portas inscrições, né? Eram os hieróglifos egípcios, né? Eles entendiam que essas inscrições nas portas, como aquela crença do pós-morte, né? A crença do pós-vida, que na verdade é uma vida após a morte, a crença deles é que essas inscrições para depois que eles morressem serviam para espíritos maus eles não entrarem pelas portas da residência e para que os espíritos bons ou as pessoas que morreram, que eram da família, ou até mesmo os deuses dos mundos dos mortos que vinham buscar oferendas, pudessem ler as inscrições e saber se eles estavam autorizados a entrar ali ou não. Era meio que uma forma de você guiar o caminho no pós-vida que eles tinham que percorrer ali pelas inscrições nas portas. Eu tenho um vídeo sobre o livro egípcio dos mortos, né, que é o meu vídeo sobre Coração de Pedra, que ele tem o livro dos mortos do escriba Ani, e ali sempre enumera que ele vai atravessar de um ambiente até o outro, ele passa pelas portas, aí entra na sala do julgamento, entra na sala das oferendas, entra na sala, enfim. Né? Eles sempre eram guiados por essas portas e lendo as inscrições nas beiradas. Na tradição e na cultura egípcia, eles acreditam, né, entendem que após a morte você é capaz de ler ainda as inscrições, pergaminhos, as portas, os monumentos, as sepulturas, e você se guiar através dessa leitura no pós-vida, né, na vida após a morte. E provavelmente, né, assim como a arqueologia já conseguiu nos mostrar, né, a arqueologia já nos provou isso, as portas dos hebreus que moravam em território egípcio, né, que foram escravos no Egito, elas tinham inscrições egípcias nos batentes das portas, porque eles eram escravos morando em terra egípcia. Assim como eu acabei de falar que escravos estrangeiros e servos estrangeiros que moravam entre os hebreus e trabalhavam para os hebreus tinham que se submeter à tradição e à cultura daquele povo, daquele local,
né, no caso dos hebreus, da mesma forma, os hebreus, quando foram escravos no Egito, estavam submetidos à cultura egípcia, às tradições egípcias, à arquitetura egípcia, assim como a Pax Romana, quando dominou territórios, implantou sua arquitetura, sua moeda, sua linguagem, sua escrita, seus cultos. O contexto de Apocalipse aqui, o povo judeu desse período estava submetido às vontades do Império Romano através da figura de Domiciano, que instituiu a própria moeda, instituiu o culto ao imperador ainda em vida. Então esse era o contexto de você estar submetido a situações que vão contra a sua fé, sua crença, seu costume, sua cultura. É o mesmo caso aqui. Tudo isso culmina. A realidade que os judeus estão vivendo nesse período do escrito de Apocalipse, debaixo do Império de Domiciano, no Império Romano, era o mesmo contexto religioso-cultural que eles passaram no Egito, pré-êxodo, e na Babilônia, pré-encerramento do exílio. Então, o Apocalipse conversa, nesse momento aqui, o Apocalipse conversa com essa mesma realidade. Então, o contexto dos judeus no Império Romano, debaixo da figura e do governo de Domiciano, ela remete à mesma situação que eles viveram no exílio egípcio, na escravidão egípcia, e no exílio babilônico. Estavam, mesmo que, por mais que estivessem, nesse caso aqui, na terra deles, né, eles estavam vivendo debaixo de um império que tinha sua própria cultura, sua própria religião, seus costumes, suas tradições e suas regras. Tá? Então aqui, como a arqueologia já nos provou, em muitas das habitações dos hebreus em terra egípcia, os seus lares, as suas residências, as beiradas das portas, muito possivelmente, como foi encontrado em algumas, tinham inscrições em hieróglifo egípcio nos umbrais e nos batentes. Tá? Então, provavelmente, como a arqueologia já conseguiu nos mostrar, as portas dos hebreus que foram escravos no Egito tinham inscrições egípcias nos batentes. Por isso, a necessidade ainda de sobrescrevê-las com o sangue do Cordeiro. Então, a questão da identificação do anjo, ele ter que ler o sangue nos batentes das portas, indicava, além de que você tinha obedecido e sacrificado o Cordeiro e comemorado a Páscoa com a sua família, entre outras coisas, significava também você, com o Cordeiro, escrever por cima de todas as inscrições egípcias, dizendo que você não se submetia mais às regras do mundo pagão, mas que o sangue do Cordeiro estava sobrepondo tudo isso. Veja então a grande simbologia que há no sangue nos umbrais das portas, que tem a ver com o selo. E a gente está chegando lá, tenha calma. Mas olha só, começa a reparar aqui a questão da igreja de Filadélfia, né? Guardado da hora da tribulação que viria sobre toda a terra para provar aqueles que moravam na terra. Veja que estamos falando aqui da 10ª praga do Egito, o anjo da morte, que aqueles que tivessem o sangue nos umbrais das portas não eram afligidos. Repare que se você ler o começo do Êxodo até chegar aqui no capítulo 12, as primeiras 9 pragas que Deus manda sobre o Egito, nenhuma delas vai contra os judeus. Essas 9 pragas afligem exclusivamente os pagãos, os egípcios. Tá? Sol escurecendo, águas convertendo em sangue, as pragas, as pestes, saraivas de fogo, essa coisa toda, a escuridão. As primeiras 9 pragas sempre vão contra o povo egípcio, nunca atingem os hebreus. Agora olha onde é que está o teste, e por isso que eu acredito que a igreja ela não é poupada e ela é retirada para não passar por essa tribulação, e por que eu acredito que a igreja de Filadélfia, a promessa de ser livrado, guardado da hora da tribulação, em nenhuma hipótese quer dizer ser arrancada. Porque veja só, as primeiras 9 pragas do Egito não atingem os hebreus, somente os egípcios. Mas a 10ª praga, ela pega todo o Egito, inclusive a área em que moram os hebreus. Como é que eu provo isso? Se o anjo da morte não fosse passar nas casas também dos hebreus para provar a sua fidelidade a Deus e a sua obediência, não havia necessidade de Deus mandar que eles comemorassem a Páscoa e usassem o sangue do Cordeiro para marcar a beirada da porta para o anjo saber aonde não entrar.
Então raciocina comigo, será que é possível que algum hebreu que já viu que nenhuma das 9 pragas atingiu a sua casa, de repente ele pensou, bom, 9 não atingiram? Eu não preciso cobrir os umbrais aqui, não vai pegar também na gente essa 10ª praga. 9 não pegaram, por que só a 10ª ia pegar? Veja que aqui a questão de, assim como guardou a palavra da minha paciência, ou a palavra da perseverança, eu também te guardarei da hora da tribulação. Ou seja, se você obedecer e fizer o que eu estou pedindo, não vai vir mal sobre você quando o mundo todo for provado, a hora da tribulação. Entendeu a analogia, como isso aqui é claramente ligado com o Êxodo? Se Deus te dá uma ordem dizendo, olha, 9 pragas não chegaram na tua casa, não chegou à tua tenda, mas essa 10ª, ela não vai chegar na casa de quem passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Entende? E aí a gente vai fazer esse link já com essa questão do selo e o que isso tem a ver com o Apocalipse 7. Se o sangue é o selo que impede, né, de quando soltam ali os 4 ventos, de não afligir aqueles que tinham selado, né? Veja que o Apocalipse 7 começa dizendo, 4 anjos guardavam 4 ventos e a ordem é que não danificassem as árvores, as águas, os mares, até que selassem os servos, né, os santos homens de Deus, com o selo do Senhor. Lembra que é o estado de calamidade que é semelhante ao Êxodo? Aqui é a mesma coisa. A 10ª praga. Se a 10ª praga também fosse cair só sobre o Egito, qual a necessidade de obedecer a Deus e marcar os umbrais das portas com sangue se o anjo nem passaria por ali? Então é provável, é possível pensar que talvez algum hebreu acomodado que falou assim, quer saber, 9 já não pegaram na gente, essa 10ª também não vai, não preciso de sangue, coisa nenhuma. É provável que algum desses tenham feito isso e o anjo entrou ali e matou seu primogênito. É possível pensar que sim. Tá? Veja que das 10 pragas, somente a 10ª praga dependia da obediência dos hebreus. Imagina se você recebe a ordem de passar o sangue nos umbrais das portas, mas você não passa. O anjo da morte não viu o sangue nos umbrais da sua porta, entrou na sua casa e te afligiu. E causou mal a você, matou seu primogênito. Então é razoável pensar que o que nos livra da hora da tribulação é o selo do Cordeiro nas nossas vidas, a saber, o sangue do Cordeiro. Conseguiu entender isso? Consegue perceber o porquê que é difícil aceitar essa questão de guardarei da hora da tribulação, assim como guardaste a palavra da minha perseverança? E essa questão do selo e dos selados, ela vai aparecer de novo daqui a pouco, no outro capítulo que a gente vai estudar. Lembra que a gente acredita na métrica da prolepse, do paralelismo progressivo, avança, recapitula, conta outra coisa, depois volta, aí conta outra coisa, volta aqui de novo e continua. Isso vai acontecer daqui a pouco. Esses selados vão aparecer de novo, e esse termo, palavra da minha paciência, palavra da minha perseverança, vai aparecer de novo daqui a pouco. Tá? E vai estar associado com os selados, com esse selo, com essa proteção da hora da tentação, entendeu? Tudo isso está linkado e vai aparecer de novo daqui a pouco. Já apareceu nas 7 igrejas, aparece aqui de novo no selo, daqui a pouco vai aparecer de novo e a gente vai entender essa questão do selo que vem na fronte dos selados do Senhor e o que isso tem a ver com a marca da besta. Tudo isso está ligado, eu garanto para vocês. Tá? Então, o raciocínio aqui é as portas falsas egípcias, inscrição de hieróglifo egípcio nos batentes, a casa que os hebreus moravam tinha essas inscrições na porta, era necessário cobrir, né, ali os escritos egípcios, eles acreditavam que aquilo impedia os mortos, facilitava para um entrar, impedia que outro entrasse. Era necessário você abandonar a segurança nas regras e nas religiões pagãs e cobrir tudo isso com o sangue do Cordeiro. Tá bom? Então, a 10ª praga, a destruição dela não chegar nas nossas casas depende da nossa obediência de passar o sangue nos umbrais das portas. Tá joia? Vamos seguir adiante aqui. Olha aqui, olha. Posteriormente, Êxodo capítulo 13, depois que os hebreus obedeceram, passaram o sangue nos umbrais das portas, houve no capítulo 13 a chamada dedicação dos primogênitos. Ela acontece antes deles atravessarem o Mar Vermelho, tá? Então, olha, esse sinal nos umbrais das portas, né, já que não tinha como levar as casas do Egito e caminhar com eles, né, eles agora acompanhariam os homens. A dedicação dos primogênitos, que foram os primogênitos salvos da 10ª praga. A 10ª praga era matar os primogênitos
das casas que não tinham o sangue do cordeiro nos umbrais. Aqueles que obedeceram passaram o sangue nos umbrais. O anjo da morte não entrou ali, não matou os primogênitos. Então agora haveria a dedicação desses primogênitos no capítulo 13, logo em seguida da 10ª praga, quando eles estão saindo antes de atravessar o mar. Esse sinal nos umbrais das portas agora acompanharia os homens e não mais as casas. Nós temos então os famosos tefilim, ou os filactérios, né? Então o que é isso daí? Você está vendo a foto aí de um soldado israelense, né? Para quem não sabe, israelense é aquele que é nascido de Israel, israelita é o que é da religião do Deus de Israel, são coisas diferentes, tá? E os hebreus é de Aver, que o V e o B tem o mesmo som, Aver ou Eber, que é aquele que passa a margem do rio. Tá? Então os hebreus são aqueles que atravessaram o rio, e judeu é aquele que é da tribo de Judá, ou da região da Judéia, que era o reino do sul. Israelita é o que é da religião do Deus de Israel, e israelense é o que é nascido em Israel. Tá? Só para você diferenciar isso aí, esses termos, né? Por que hora a gente fala israelita, israelense, judeu, hebreu? É por causa disso aí. Então esse soldado israelense, ele está usando aí os tefilins, ou os filactérios, né? O que é que eles são? Eles são usados até hoje, né? Conforme o texto bíblico ele ensina, né? Capítulo 13, do verso 1 ao 10, que são a lei do Senhor na mão, né? No caso dessa foto aí na mão esquerda, e na fronte, entre os olhos. Então você está vendo aqui são caixinhas de couro, que vão ter ali os 4 versículos do Pentateuco, ali da lei do Senhor. E esses 4 versículos aí, o que é o Pentateuco? O Pentateuco são os 5 livros da lei, né? A Torá. E aí você tem os 10 mandamentos divididos em 2 classes. 4 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, eles se referem ao seu tratamento com Deus, né? É vertical. E os outros 6 mandamentos é como você conviver com o seu próximo, mandamentos horizontais. Alguns entendem que representam esses 4 versículos, que é a adoração ao Senhor, a lei do Senhor, para não se esquecer do Senhor. Tá? Então, os tefilins, ou os filactérios, eles eram as leis do Senhor, que após ter passado a 10ª praga e sobrevivido ao anjo da morte, os primogênitos foram dedicados ao Senhor, e as leis do Senhor agora estavam na sua fronte e na sua mão, que substituíam o sangue, né, no batente, nos umbrais das portas, em cima e nas vergas. Tá? Então o batente da porta, em cima é a lei na fronte, nas vergas, nas beiradas, é na mão. Ok? Então o selo do Senhor colocado sobre os primogênitos dedicados é na fronte e na mão. Depois lá no capítulo 13 você vai ver que onde é que é a marca dos selados do Senhor, na fronte e na mão, e a marca da besta marca também aqueles que servem a besta na fronte e na mão. Aqui já fica para você aí um gostinho de aguardar para a gente estudar o capítulo 13. Não deixa a gente aqui não. Espera para o capítulo 13 e 14 que vai valer muito a pena. Tá? Você entender a marca da besta, esses selados do Senhor, o que tem a ver. Você vai aprender a identificar a marca da besta. Você já está aprendendo a identificar o selo do Senhor. Então, fica com a gente no estudo aqui, que chegando no capítulo 13, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá? Então, olha só. Essa lei do Senhor, essa marca que era antes nos umbrais das portas, no batente, nas vergas, agora está na fronte do homem e na sua mão esquerda. Tá? Eles são usados até hoje, como essa foto que você vê. Se você colocar a foto ou vídeo, né, dos homens, né, dos homens israelitas, aqui no caso pode ser chamado de israelita, porque se eles fazem isso, né, essa oração com as leis do Senhor, é porque eles são da religião do Deus de Israel, então eles são de fato israelitas. Tá? Se você colocar aí para ver vídeos ou fotos aí dos homens orando no Muro das Lamentações, você vai ver que eles estão com essa caixinha amarrada aqui e estão com a caixinha amarrada aqui, que são os tefilins, os filactérios. Eles estão ali orando em frente ao Muro das Lamentações, esses versículos da lei do Senhor. Tá? Então olha só, os homens selados têm a lei na mão e na fronte, fazendo alusão ao sangue do Cordeiro, protegendo as beiradas das portas para que o anjo da morte não entre nas casas. Então,
é a mesma simbologia ritualística. A lei do Senhor na fronte e na mão é a mesma coisa que o sangue do cordeiro nas beiradas das portas, em cima e dos lados. É a mesma simbologia ritualística que remete ao mesmo tipo de coisa. O que é que comprova isso? O texto de Êxodo 13, de 1 a 10. Você passa o sangue do cordeiro nos batentes das portas, para que o anjo da morte não entre ali e mate os primogênitos. Tendo passado essa etapa com sucesso, esses primogênitos são dedicados ao Senhor agora, levando na sua fronte e na sua mão as leis do Senhor, lembrando do sangue do cordeiro que tinha sido passado nos beirados das portas, e isso seria memorial para eles por uma noite que eles escaparam da 10ª praga do Egito. Tá? Isso antes de atravessar o Mar Vermelho. E aí até hoje tem-se essa prática, né, de que os homens colocam esses tefilins na fronte e na mão e fazem as orações ao Senhor. Tá? Entendeu o processo de substituição do símbolo? Sangue do cordeiro nos beirados das portas, nos umbrais, tefilim, lei do Senhor na fronte e na mão. Tá? Por que isso é importante? Por causa disso aqui agora. A gente está falando sobre os selados. Então, olha, no futuro, né, considerando o Êxodo, no futuro, bem depois, quando Jesus ele celebrou a última Páscoa, ele mudou completamente esses símbolos ritualísticos da ceia. A ceia, a Páscoa, a gente entende como aquele Pêssar. Porque até chegar em Jesus, a Páscoa, uma vez por ano, era comemorada como memorial, assim como o Senhor mandou que fosse comemorado uma vez por ano. O memorial da Páscoa era lembrar a vitória, a saída, o livramento do Egito quando o anjo da morte passou pelas casas. As ervas amargas era para lembrar o período de escravidão no Egito, o sangue do cordeiro era o vinho para lembrar que foi passado nas beiradas das portas, os pães sem fermento era para lembrar que o cozimento do pão teve que ser apressado, porque Deus mandou que eles saíssem apressadamente do Egito, porque o faraó mandaria que eles saíssem depressa, depois da morte dos primogênitos, mas aí no meio do caminho ele mudaria de ideia e perseguiria eles até o mar. Então, o símbolo da Páscoa é esse, são os símbolos da Páscoa. O pão sem fermento, cozido rápido, as ervas amargas, o vinho, tá? Que era o sangue do cordeiro, aquela coisa toda. Então, Jesus ele pega tudo isso daí e na última Páscoa ele muda. E aqui você precisa de uma prova de fé e confiança dos discípulos para com Jesus. Porque na cultura judaica você não pode tocar em sangue de morto e não pode tocar em corpo de morto. E aí Jesus pega o sangue e fala, esse é o meu sangue, fazeis todas as vezes que beberdes em memória de mim. E aí ele pega o pão, divide o pão, dá graças e fala, esse é o meu corpo que é partido por vós. Ele estava mandando eles tocar no sangue de um morto, espiritualmente falando, né? Jesus morreria por eles, e no corpo de um morto que seria entregue por eles. Então veja que Jesus aqui ele está sendo extremamente controverso, polêmico na sua última Páscoa. Mas ele muda os símbolos ritualísticos aqui. Agora não teria mais travessia do Mar Vermelho, não tinha anjo da morte e não tinha sangue nas portas das casas. Então Jesus está mudando. Por isso que a partir desse momento agora ele fala, este é o cálice da nova aliança, este é o pão da nova aliança, que era a memória do sacrifício definitivo do Cordeiro. Então, o pão e o suco da vide passaram a ser selos, que era o sangue nos umbrais das nossas moradas. Né? Os tefilins da lei do Senhor, na fronte e na mão, eles eram agora ceia. Então, resumidamente, sim, eu entendo que a ceia do Senhor é o selo dos santos desde Jesus. Então, olha essa ordem cronológica. Você tem ali a 10ª praga. 9 pragas atingiram o Egito e não os hebreus. A 10ª praga viria para tentar a todos, viria provar a todos. Os hebreus eles escapariam da 10ª praga se fossem obedientes, se sacrificassem no cordeiro, celebrassem a Páscoa e passassem o sangue nos umbrais. Os primogênitos são salvos. No capítulo seguinte de Êxodo, esses mesmos primogênitos que foram salvos são dedicados ao Senhor, como memorial de uma vez por ano, lembrar do livramento e tal. Não seria mais necessário passar sangue nos umbrais das portas. Agora eles levariam a lei do Senhor na fronte
e na mão, representando os batentes das portas. Então, o símbolo já muda de sangue nos umbrais para tefilim, lei na fronte e na mão. Isso vem até Jesus, quando ele celebra a Páscoa, e ele muda de novo esse símbolo. Ele fala, não tem mais sacrifício de cordeiro, não tem mais ervas amargas, agora vocês já guardam a lei do Senhor, que Jesus é a própria lei, ele é o verbo vivo, ele é a lei cumprida, encarnada, ali diante deles, ele é a nova aliança, e por isso que aqui eu entendo que quando Jesus muda a Páscoa e passa esse significado para os seus discípulos, é a parte da semana de Daniel, onde diz que ele fará uma aliança com muitos. Ah, mas essa aliança é rompida. Claro, Jesus é morto e retirado. A partir dali dependia da continuidade da doutrina de Jesus que os apóstolos estavam pregando e que os gentios assimilariam, e se cumpre a palavra de que ele veio para os seus e os seus não receberam. E aí os de fora o receberam, que são os gentios, que somos nós. Então a mudança, sangue nos umbrais, muda para tefilim, lei do Senhor na fronte e na mão. E aí, esse sangue nos umbrais, que era o tefilim nos homens, que é a lei do Senhor, Jesus muda isso para o pão e o vinho como ele mesmo. E ele fala, essa é a nova aliança. A partir daqui há um novo testamento. Você entendeu? Então Jesus está mudando o sangue dos umbrais para a ceia, que é o pão e o vinho, porque não precisa mais sacrificar cordeiro. Tanto os judeus que não receberam a Jesus e não aceitaram essa nova Páscoa foram punidos por Deus, que o templo foi destruído no ano 70 e desde então eles não podem mais subir ao templo para sacrificar o cordeiro e comemorar sua Páscoa no templo, porque aonde era o templo, hoje está construído o Domo da Rocha, que é propriedade islâmica. Porque era para encerrar o sacrifício. Quando fala na semana de Daniel que ele faria cessar o sacrifício contínuo, é porque não tinha mais sacrifício no templo. Você entendeu como que tudo casa? Por isso que eu entendo que a última semana de Daniel, ela não é a grande tribulação, mas é quando Jesus é batizado até a conversão do primeiro gentio, após Jesus ser morto no meio, né, que ele é retirado no meio dos primeiros 3 anos e meio dos 7 anos. Então Jesus aqui está mudando. O selo agora que protege da 10ª praga não é mais o sangue nos umbrais, é a ceia do Senhor. Então eu entendo que a ceia do Senhor é o selo dos santos e vale para nós até hoje. O que é que impede que o anjo da morte entre nas nossas casas e aflija nossos primogênitos, né, a nossa família, a nossa vida espiritual ou material? A ceia do Senhor. Jesus fala que não tem parte com aqueles que não sentam à mesa com ele para comer. Então, no meu entendimento, esse selo aqui do capítulo 7 do Apocalipse, esses que são selados, lavados com o sangue do Cordeiro, são aqueles que aceitaram a Jesus, entregaram sua vida a ele, defendem e anunciam o seu evangelho, dispostos a morrer pelo seu evangelho, a sua palavra, e tomam a ceia do Senhor. Tem parte com o corpo dele, com o sacrifício que ele fez. Você tem todo o direito do mundo de não concordar com nada que eu te falei. Mas a construção textual permite chegar a essa conclusão. E nós, na continuidade do nosso estudo, nós vamos ver, principalmente quando chegar lá capítulo 13 e 14, né, você vai ver que tem muito mais enfatizado essa questão do selo dos santos, do cordeiro, do sangue do cordeiro, da imagem da besta, da marca da besta. Tudo isso fica mais evidente lá. E esse entendimento da ceia do Senhor é na construção que vem do Êxodo, e tudo está ligado diretamente ao sangue do Cordeiro. Tá? Então, o entendimento que se faz aqui, ao meu ponto de vista, e desses teólogos que eu mencionei antes, e desses livros que eu estou usando como base, é de que o selo dos santos, a partir de Jesus, passa a ser a ceia do Senhor que ele instituiu, o suco da vide e o pão. Tá joia? Vamos continuar aqui. E aí você tem na continuidade do texto os 144 mil, né? Tem um significado dos 144 mil que eu já comentei no meu vídeo sobre numerologia, né? Que é o 12 vezes 12 vezes 1000, que é 12 tribos de Israel, vezes 12 apóstolos, vezes 1000, que é o período de governo perfeito e pleno do Senhor, que 1000 é o símbolo da amplitude, da magnitude. Então tem uma explicação bonitinha lá para 144 mil, né? E aqui nós temos importantes informações, porque aqui você apresenta quem são esses 144 mil, né, em relação às tribos de Israel, fala também sobre povos de todas as nações e de línguas,
E tem a questão das vestes brancas que vem da tribulação. Mas aí uma pergunta. Que tribulação? Se Jesus nem buscou a igreja ainda, visto com o entendimento que ele vem buscar a igreja no toque da última trombeta. Aqui nós estamos ainda no 6º selo. O selo que dá origem às trombetas e desencadeia o toque das trombetas é o 7º. Como nós podemos entender que já está tendo uma grande tribulação e os mártires estão vindo dela com vestes brancas, se Jesus nem buscou a igreja, a tribulação nem começou? Entendeu como que a pergunta é honesta? Vamos destrinchar então essa questão dos 144 mil e Vamos lá, vamos seguir aqui. É importante a gente ver a questão das 12 tribos de Israel. Porque aqui, olha, ele fala sobre 144 mil e aí ele vem dizendo as quantidades e de cada tribo. Tá? Mas tem um detalhe importante que talvez passe desapercebido, né? Eu sei que muitos teólogos dispensacionalistas, livros dispensacionalistas, eles não dão esse dado, essa informação. Eles enfatizam que Deus tem um tratamento específico com Israel no período da tribulação, principalmente pela menção das tribos. Né? Ele fala, olha, tanto é um tratamento específico para Israel que as tribos são mencionadas aqui. E eles defendem essa questão, né, de que Deus tem um tratamento específico com Israel e a igreja é retirada. O que eu discordo, né, porque Paulo fala que nós somos enxertados, né, na figueira, né? E como é que você pode salvar o enxerto e queimar o tronco que é a raiz? Né? Não tem lógica, né? Não faria muito sentido, não seria justo da parte de Deus, e Deus é 100% justiça. Então vamos observar, para a gente entender, porque essas tribos aqui têm uma razão específica para estar sendo nominadas aqui. E vamos perceber algo, veja só. A primeira classe que você tem em Gênesis 49 são os 12 filhos de Jacó, né, que depois viria a ser chamado Israel. Você tem aqui os 12 filhos de Jacó. Gênesis 48, ele começa a abençoar os seus filhos, a cada um deles, né, e lá termina no 49, e ali passa de novo o nome dos 12 filhos abençoados ali por Jacó. E você tem a relação deles aí. Aí nós vamos ter depois a questão, né, passado um certo período ali, Ezequiel ele vai nos mostrar os 12 territórios dados a essas tribos. E aí eu até tomei o cuidado de deixar as colunas aí com os nomes do ladinho, para você reparar que aqui em Ezequiel 48 já temos uma diferença, olha. Você não tem Levi e você não tem José. E aí, porque isso tem uma explicação plausível, né? Todo mundo sabe que Levi não recebe terra por herança, porque o Senhor pegou ele para si, para trabalhar no templo, no tabernáculo, para cuidar das coisas do Senhor, né? Responsabilidade com os acessórios, os utensílios, montagem e desmontagem do tabernáculo, levar a arca. Então, os levitas eles não têm herança. O Senhor os tomou por herança. Tá? Por isso que eles estão aqui na lista dos filhos, Levi era um dos filhos, mas ele não tem território. E aí você tem, por exemplo, Efraim tomando o lugar aí de Levi, que Efraim é um dos filhos de José. José aqui não está no assentamento das 12 tribos, porque os seus 2 filhos tomam o seu lugar. Então José que já falece, né, que morou no Egito, ele falece, e ali a continuidade da sua descendência ela vai estar com Manassés e Efraim, que eles, no assentamento dos 12 territórios descrito em Ezequiel 48, Efraim e Manassés tomam o lugar dos filhos Levi e José, que não têm assentamento de território. Então você vê aí que da primeira coluna, os filhos de Jacó, você não tem na segunda coluna já território para Levi e para José. Você já tem uma diferença. Agora olha o que a gente tem em Apocalipse nesse capítulo 7 aqui, olha. Pega a coluna aí, Rúben está nas 3, Simeão também. Agora olha Levi. Levi, que aparece na lista dos filhos, mas não aparece na lista dos territórios, ele é mencionado aqui em Apocalipse 7. E a explicação seria o quê? Apocalipse 7 vai mostrar Deus cumprindo a sua promessa, a sua fidelidade para com os filhos de Jacó. Deus leva em consideração que Levi ele é um dos possuidores da promessa da eternidade, porque ele não teve território na terra, mas ele é a herança do Senhor. Então, por ter sido destinado a trabalhar para o Senhor no seu templo, ele é mencionado naqueles que fazem parte da multidão dos que estão diante do Cordeiro. Entendeu aí a lógica? Não tem território, não tem herança na terra, mas aparece entre aqueles
que estão governando com o Cordeiro aqui no capítulo 7. Aí você tem aí Judá, você tem Zebulon, Issacar, só que olha aqui mais um. Tá vendo Dan? Dan, ele é um dos 12 filhos, ele tem um território, né? Ele está no norte ali, que agora há pouco a gente falou dos seres viventes, até o estandarte dele era para ser de serpente, mas Aiezer muda para águia, né? Por causa desse legado que a serpente deixou desde o Éden, os judeus não veem com bons olhos e tal. E aí, Manassés ocupa o lugar de Dan. Né? A tradição judaica e a história judaica, principalmente em livros especificamente judaicos, vão contar que Dan e a tribo e a descendência de Dan, né, das tribos ali do norte, abandonaram as leis do Senhor e foram servir a outros deuses. Então essa idolatria, esse paganismo acaba fazendo com que Dan perca, né, esse direito da herança eterna e não governe com o Senhor. Por isso ele não é mencionado nessas 12 tribos que aparecem aqui entre os 144 mil. Aí você vai ver que Manassés está no lugar. E por que Manassés e não Efraim? Que Efraim ele está nos 12 territórios. Não é um dos 12 filhos, né? Efraim é um dos filhos de José, ele é neto de Jacó. Mas por que Manassés, que também é neto de Jacó, ele aparece aqui no lugar de Dan? Se você olhar Gênesis 48, você vai ver que Jacó está no leito de morte. Aí José traz os seus 2 filhos, né? Manassés e Efraim, para que Jacó abençoe. Né? Manassés ele é o primogênito. A bênção era para ser dele. Assim como Jacó, né, lá ele pega com Isaac, ele toma no lugar de Esaú. Aí José traz Manassés e Efraim para Jacó abençoar. Manassés é o primogênito, mas na hora que Jacó, né, Israel, vai abençoar os netos, o texto bíblico em Gênesis 48 vai dizer que ele cruza os braços e a primogenitura ele abençoa Efraim e não abençoa Manassés. Você entendeu? E aí José fala, Senhor, mas o pai, o primogênito é Manassés. Ele fala, filho, eu sei disso. Só que ele fala, só que o povo que vai vir do mais novo é muito maior do que o povo que vai vir do mais velho, que é o primogênito. Então, Manassés ali, ele, no caso, perde, né, ele tem o seu direito de primogenitura passado para outra pessoa que era de direito legal dele. E aí tem alguns historiadores, né, bons teólogos, né, principalmente eu ouvi isso também de Luiz Saião, que é muito bom. Ele explica essa questão da diferença das tribos de Apocalipse para Gênesis, é muito interessante. Eu aprendi muito com ele nessa explicação. E ele explica essa questão. José, ele faz toda a sua vida e ele se notabiliza em terra egípcia, sendo filho de Jacó. E os filhos de José nascem em terra estrangeira, eles nascem no Egito. Manassés e Efraim são filhos de José, mas nascidos no Egito. Então, essa simbologia de Manassés estar entre essas 12 tribos vistas nos 144 mil, herdando com o Cordeiro, ela simboliza algo muito importante, que é o quê? Povos de terras estrangeiras que receberam a graça alcançada do Senhor por aqueles que não o receberam. Né? Veja que Dan não está presente aqui, né? E Manassés entra. Então seria uma forma de mostrar simbolicamente entre as 12 tribos que também haviam ali estrangeiros, que haviam outras etnias, não só de Israel. E veja que você vai ter aqui embaixo novamente, olha, José, ele vai aparecer de novo, porque embaixo aqui na coluna você tem José, né, na coluna dos filhos de Israel. Ele não tem território, né? Manassés ocupa o seu lugar e Efraim ocupa o lugar de Levi. Mas aqui, ó, os 12 filhos de Jacó aparecem, né, novamente aqui em Apocalipse, com exceção de Dan, que perde o seu lugar, para Manassés, que era o neto, nascido em terra estrangeira, vindo de outra terra, de outra etnia, e que teve o seu direito de primogenitura passado injustamente, por assim dizer, para o seu irmão mais novo, sendo que o direito era dele. E aí veja que Efraim nem aparece aqui entre as 12 tribos de Israel dos 144 mil. Então tudo aqui é simbolicamente. E aí tem um entendimento muito bacana, vou deixar essa tela para você ver aí sem a minha cara, né? É muito interessante você observar o simbolismo das 12 tribos, né, dos 144 mil, onde há a representação dos filhos da promessa original, né, que é de Jacó,
você tem aquele que a tradição e a história judaica vão dizer, né, aquele que tinha a bênção da serpente, porque o próprio pai disse que ele seria uma serpente no caminho, né? E o estandarte dele foi substituído para não ter esse legado de serpente, que é Dan. Ele perde, né, pelo fato de, com o tempo, ele se passar mais para o lado pagão e idólatra, ele perde o direito. E aí Manassés, que nasce em terra estrangeira, que é neto, que era para ser abençoado com a primogenitura, acaba vendo seu direito passado para o seu irmão mais novo. Ele acaba recebendo de Deus o reconhecimento e sendo nomeado entre os 144 mil, lá no Apocalipse, como aqueles que governariam com o Cordeiro. E aí você vê José novamente aí também, que fez a sua vida toda no Egito, mas foi vendido. Então você vê todas as classes de tribos representadas aqui, e essa simbologia bonita, né, da substituição da questão de Dan, e por que Manassés e não Efraim, visto que na hora da sua bênção, seu direito foi dado injustamente para outro, né? Então você vê que é Deus fazendo justiça e representando as diferentes etnias, estrangeiros e nativos, né? E aqui sobre os selados, né, depois dessa apresentação das tribos, há uma multidão que não pode contar, que não tem como você contar, porque ela é muito numerosa, né? Que ela vai dizer o texto que é de todas as tribos, nações e línguas, né? E aí o entendimento, conforme o guia profético, esse guia que eu gosto e uso bastante aqui, ele vai dizer que nós temos aqui uma fusão muito clara que resulta numa Israel não étnica, que não é só de nativos. Lembra que eu disse que Deus não é xenofóbico? Olha que interessante isso aqui, olha. Se essa lista de João não se refere às 12 tribos étnicas da nação terrena de Israel, o que ela significa? De acordo com pré-milenistas históricos, amilenistas e pós-milenistas, 144 mil simbolizam seguidores de Jesus na Terra, o número total daqueles que passam pela tribulação. Isso encaixa com as descrições da igreja que aparecem em todo o Novo Testamento. Então você vai ver que Tiago tratou os crentes em Jesus como sendo 12 tribos, né? Portanto, os cristãos do século I, que entendiam que as 12 tribos eram uma forma legítima de referir-se a todos que fossem crentes em Jesus, judeus ou gentios. Paulo entendia que Jesus era o cumprimento da obra de Deus com Israel. É por isso que Paulo declarou que Deus salvará todo Israel, porque verdadeiro Israel é toda pessoa, judia ou gentia, que crê em Jesus. Paulo até se referiu aos cristãos de uma forma geral como o Israel de Deus, né, tanto em Gálatas como em Filipenses. Então, o entendimento dos apóstolos já era esse, de que a Israel de Deus era todo aquele que cresce em Jesus, sendo judeu ou sendo gentil. E esse é o entendimento de que aqui Deus está mostrando uma Israel não étnica. Não se trata de nascimento, não se trata de nome de família nem de tribo, mas todo aquele que crê no Cordeiro e lavou suas vestes com o sangue do Cordeiro, que recebeu o selo, que a gente vem falando, né? Umbrais das portas, tefilim, ceia do Senhor. Tá? Essa multidão, eles tinham vestes brancas e palmas nas mãos. E olha só que interessante. Você tem os 144 mil como Cordeiro, você tem os seres viventes presenciando, os anciãos, todo mundo presenciando, os anjos, só que essa multidão composta por pessoas de todas as tribos, nações e línguas, eles que iniciam a adoração, os cânticos e o reconhecimento ao Cordeiro. É eles que adoram. Depois os anjos, né, os seres viventes e os anciãos, eles acabam fazendo parte dessa adoração e entrando junto com ela. Veja que aqui também é uma amostra de que aqueles que não são nativos, né, para os quais Jesus veio, eles iniciam a adoração. Percebe como isso é representativo? Não são os 144 mil que começam a adoração, os de Israel mesmo. São os que vêm de todas as tribos, nações e línguas. Eles o receberam, eles o reconheceram. Por isso é impossível, por uma questão de lógica e de justiça e coerência com o texto, entender que Deus tem um tratamento específico com Israel e um com os gentios que são arrebatados nos últimos dias. Todo aquele que crê em Jesus passa a ser Israel de Deus. E Deus coloca gentios com a mesma importância de nativos judeus. Entendeu? Então, olha só, depois vem aquele texto que causa tanta confusão, né? Quem são eles, os que vêm da grande tribulação e lavam suas vestes no sangue do Cordeiro? Né? Aí é aquele entendimento. Se no sexto selo já está com a grande tribulação e eles já estão morrendo e vindo para junto do Cordeiro com o seu povo, a trombeta nem tocou.
Entendeu? Então essa grande tribulação a que se refere não são 7 anos específicos, não é um período específico de governo do anticristo, mas é um período de perseguição da igreja, onde as pessoas já morriam pelo seu amor ao evangelho e por terem aceito o sacrifício do Cordeiro. A grande tribulação é qualquer período que envolva grande perseguição. Vai ter uma mais agravada no fim dos tempos, quando tocar a trombeta, vai ter uma mais agravada. Mas todo esse período de intensa perseguição, assim como era no período aqui de Domiciano, é uma grande tribulação. E todo aquele que aceita o sacrifício do Cordeiro e o seu sangue e a ceia do Senhor, e faz isso em memória dele, está colocando o selo nos seus umbrais da sua porta, da sua morada do Espírito Santo. Esse é o entendimento que eu faço dessa linha não dispensacionalista, dessa linha pós-tribulacionista que eu faço aqui. Então é importante que você entenda isso para a gente então seguir adiante quando você vai ter a abertura do último selo e começam as trombetas. É importante você ter essa questão dos selos e dos selados. O selo que o Cordeiro abre, né, e os selados, que são os comprados com o sangue, escravos e servos do Senhor, assim como João se denomina servo e escravo do Senhor lá no capítulo 1 que a gente estudou. Quer dizer que você é comprado pelo sangue dele, assim como no capítulo 4 e no capítulo 5, que tem ali a visão do trono de Deus e a visão do Cordeiro, os seres viventes, eles cantam, né? Bendito é o Senhor que nos compraste, pessoas, né, de todos os povos, tribos, nações e línguas. Então veja essa questão dos selados aqui. Tá? Eu sei que é muito controversa essas interpretações, essa questão dessas simbologias todas em relação à tribulação, a arrebatamento, a selo, a selados, mas espero que você esteja entendendo e essa linha de pensamento ela continua no que vem a seguir. Tá? Então eu espero sinceramente que você esteja até aqui tendo um bom proveito do estudo e se está tudo bem entre nós até aqui, vamos prosseguir agora com o capítulo 8.